Aleluia. Vamos aprender que dentro desse texto aqui tem mais coisas. Tem isso, mas tem mais coisas. Foi lido quando começou a liturgia do culto, Isaías 6, versículo de número 1 até o de número 8. E não farei diferente. Vou ler todos os 8 versículos, que assim o diz. Dá um tempinho para os irmãos acharem Isaías. Não tem pressa. Possivelmente logo mais nós estaremos na glória. Talvez seja o nosso último culto. Às vezes as pessoas dizem tanto, pastor Rodrigues, Deus vai voltar, Deus vai voltar. E eu creio piamente, eu creio no arrebatamento, Ele vai voltar. Mas e se Ele mandar nos buscar antes? Você já parou para pensar nisso? Tem tanta pessoa que infarta do nada. Pum. Ultimamente, esses dias, eu estava na casa da minha noiva e eu vi no status de uma das jovens de lá da minha igreja, uma das presidentes da mocidade, e eu vi que lá estava a foto de uma irmã piedosa, mulher de oração, e lá estava dizendo, morreu. Eu fiquei me perguntando, como? Ontem eu vi ela, eu falei com ela, ela se foi. E Billy Graham dizia o seguinte, se alguém disser que eu morri, não acredite. Eu fui morar com Deus, fiz uma viagem. Isaías 6, versículo 1 até o versículo de número 8, que assim o diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram os rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, ou tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos recitar essa última parte do versículo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis sentar? Santo Pai, eterno Deus, graças te damos por mais esse dia, por estar em tua presença em adoração. Peço que o Senhor esteja conosco, assim como o Senhor, Pai, esteve conosco durante as primeiras horas e minutos, Senhor, quando nós nos acordamos e enquanto dormíamos, o Senhor tomava conta de nós. Peço que o Senhor use-nos conforme a tua vontade e que o Senhor quebrante o nosso coração. Que, Pai, eu só posso pregar os ouvidos, mas o teu Espírito pode pregar o coração. E eu te peço, usa conforme a tua vontade. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um texto muito lindo, maravilhoso. E existem 2 linhas de interpretação à guisa de introdução para que nós possamos entender esse texto. Todo o epílogo e o prólogo do livro de Isaías aponta para que possivelmente Isaías fosse um sacerdote. Isaías fosse um sacerdote. A visão de Isaías aqui é de um templo, e no templo Deus aparece para ele. Então a primeira interpretação é que ele fosse um sacerdote. Mas o que nos chama a atenção, se assim o for, é que Isaías vai dizer algo bem interessante aqui. Ai de mim. Se Isaías era um sacerdote, era homem chamado por Deus, foi preciso que Deus ainda o purificasse. Se é o Antigo Testamento, o que é que poderia ter feito aqui?
Deus poderia ter falado com Isaías e ter dito: olha, eu quero que você, para se purificar, eu quero que você mate novilhos, cabritos, rolinhas e por aí lá vai. Era assim que acontecia para a remissão de pecado no Antigo Testamento. Mas não. Simplesmente o anjo saiu do altar, tirando uma brasa e tocou nos seus lábios. A segunda linha de interpretação é que Isaías não era sacerdote. E esta é a qual eu fico com ela. Isaías era um jovem e fazia parte da aristocracia atual. Ou seja, era filho de alguém muito importante politicamente falando. E o texto, no capítulo 1 versículo 1, diz que ele era filho de Amós. Esse Amós não é Amós o profeta, é um outro Amós. Quando nós vamos estudar todo o livro de Isaías e usando fontes históricas, nós vamos ver que durante o tempo, em 740 a.C., ou seja, o tempo em que Isaías viveu e profetizou, existia um homem chamado Amós. E esse homem era da linhagem da linhagem aristocrata. Se você prestar atenção, Isaías começa todo o livro, no capítulo 6, no versículo 1, dizendo: no ano na morte do rei Uzias. Possivelmente, Uzias era primo de Isaías. E nós encontramos aqui um jovem, de 19, 20 anos, atormentado. Isaías foi chamado para profetizar a uma nação a qual havia dado as costas para Deus. Era um povo que era contumaz, era rebelde, a sua servir não mais agradava a Deus. O interessante é que esse livro ainda também não é cronológico. Se você prestar atenção, Isaías começa o capítulo 1 do seu livro já profetizando. Mas é no capítulo 6 que Isaías diz que viu e que foi chamado. A santa convocação de Deus. Em teologia nós dizemos que isso aqui é um erro humano. Não no sentido que as Sagradas Escrituras contenha erros, mas que durante o período em que os papiros e manuscritos foram encontrados e foram compilados, juntados, assim foram redigidas as nossas Sagradas Escrituras. Isso não tira a autoridade bíblica e infalível da profecia de Isaías. Então Isaías viveu em um tempo muito ruim. Isaías sendo agora primo distante do rei Uzias, o rei Uzias havia sido um dos melhores reis do tempo de Israel. E nós sabemos que Israel se divide com a morte do rei Salomão. Quando Salomão morre, agora surgem duas tribos, que agora querem um reinado totalmente diferente. Conhecido agora como o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel situava-se ao norte da Palestina e tinha por rei Jeroboão. O reino de Judá era situado ao sul da Palestina, ficava bem lá atrás, e era governado por um outro homem. E acontece algo bem interessante. Todos os anos, os povos deviam subir a Jerusalém. Eles deviam apresentar a Deus holocaustos, agradar a Deus com seus incensos, e eles deviam se apresentar no templo. Jeroboão, agora tomado de um egoísmo e imbuído de um pensamento ao qual não agrada a Deus, ele começa a pensar e dizer: ora, esse povo está indo para Jerusalém. Vai que o rei de lá começa a minar o seu pensamento e esse povo agora fica no lado de lá. Eu preciso inventar algo. Ele agora levanta ídolos, postes, cantos de adorações. E agora a tribo de Israel, composta por 10 tribos, se desvia. Deixa de ir a Jerusalém. Deixa de ir ao templo. E agora começa a apresentar seus sacrifícios a qualquer um Deus. A guisa de introdução: isso aqui não é importante para nós. Isso aqui não nos santifica. Essas 4 paredes, esse teto, não tem nada místico nele. Mas tem algo que nos chama a atenção aqui. Eu nunca vi um corpo andar separado. Se você viu, me diga. Um corpo andar, a cabeça num lugar e o corpo de outro. Um braço num lado da estrada e o corpo no outro. Eu nunca vi isso. O corpo anda junto. Anda junto. E agora estava dividido. Havia uma rixa muito grande entre eles.
A política começa agora a entrar de cabeça abaixo. Os homens começam a enricar, e se nós lermos 5 capítulos antes de Isaías, nós vamos ver que estes povos aqui no período de Isaías estavam pior do que os animais. Porque o capítulo 3 de Isaías, ele diz: o cavalo conhece o seu dono, o jumento sabe onde comer, mas o meu povo não tem me dado ouvido. Os seres irracionais se submetem à autoridade dos homens, mas os seres racionais, eu não me submeto à vontade de Deus. E agora Deus levanta Isaías. Isaías é levantado em um tempo de turbulência, em um tempo em que tudo estava dando errado. 52 anos fazia que Uzias, um dos melhores reis, havia governado Israel. Uzias é aquele rei que granjearia muitas coisas, riqueza, traz para dentro de Jerusalém um arqueduto, ou na linguagem atual, instala ou põe água encanada em Israel. Uzias é fecundo, ou melhor, é rico na agricultura. Deus abençoou Uzias de uma forma extraordinária. Esse homem começa a comprar muita terra, até o ponto que esse homem começa a se achar com ego inflado. E ele, um certo dia, ele decide apresentar incenso ou sacrificar na presença de Deus holocausto, ao qual não era o seu ofício. O ofício de Uzias era governar, era guiar o povo, era dar ordem, era ser rei. Uzias agora é acometido por uma lepra, é afastado do palácio real, agora é colocado em um lugar distante, e seu filho Jotão assume a incumbência. E é neste momento em que Isaías começa a entrar no desespero. Talvez Isaías aqui esteja já pensando, ou antes estivesse pensando no seu futuro, em ser um rapaz próspero, em ser um jovem influente. Se for assim como a história diz, se ele fora primo do rei Uzias, ele talvez pensasse ou almejasse o trono, ser rei um dia. Mas o rei morre. A agricultura agora começa a entrar em decadência. O povo, a moralidade já vai lá para baixo. Não queria mais Deus. A economia já não tem mais, já não é boa. Imagine você. O Brasil, algum tempo atrás, passou por uma crise. O mundo passou por uma crise, em que parou o mundo. A pandemia assolou e levou muita gente. Matou pessoas queridas, pessoas distantes, pessoas a qual nós imaginávamos que não iriam. E foi. O Brasil não entrou em uma crise econômica. O povo brasileiro passou a ganhar 600 e 1.200 reais. A saúde estava pelo triz, mas a economia estava boa. Mas Israel não. Israel estava pobre em moralidade, ou seja, o pecado rolava solta. Israel estava pobre em dinheiro. E Israel agora não queria agradar a Deus. O texto sagrado diz que os governantes, dizia a luz ser treva e trevas a luz. Dizia o bem ser mal e o mal ser bem. Dizia a justiça ser injustiça. Em outras palavras, os homens que deveriam ditar leis era quem estava mudando as situações. O texto também diz que esses homens enriqueceram de uma tal forma que agora compraram terra, terrenos, que de tal modo que não havia mais lugar para os pobres. Haviam órfãos, haviam viúvas e capramões. Hoje nós temos os órgãos competentes que tomam conta das viúvas. Mas no tempo de Israel aqui, até o tempo de Jesus, até meados do século III, ou melhor dizendo, até o século XVI da Reforma Protestante, as viúvas não eram amparadas por nenhum auxílio. Se ela ficava viva e se ela fosse nova, o apóstolo Paulo dizia o quê? Que aconselho que ela case, contanto que seja no Senhor. Por quê? Porque mulher não tinha nenhum valor na época. E se ela ficava viva e se tinha um filho, era a obrigação do filho tomar conta dela.
Os órfãos não tendo ninguém, era obrigação de quem? De Israel, do povo de Deus tomar conta. Mas diz o texto em Isaías, em que não era assim. Os órfãos eram desprezados, as viúvas eram desprezadas, e agora não tinha solução. E no momento em que Isaías, com seu ego, pensava, imaginava como seria o seu futuro, o versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu quero que você preste atenção nessa única palavra. No ano da morte do rei Uzias, eu vou especificar qual é, eu vi o Senhor assentado agora sobre um alto e sublime trono. Irmão, sabe o que é que Deus está dizendo aqui para Isaías? Isaías, não coloca teus olhos no trono da terra, coloca teus olhos no trono do céu. O trono do céu é quem governa o trono da terra. As Sagradas Escrituras diz que Deus constitui rei e destitui reis. Os reis passam, os reinos se acabam, mas Deus continua governando. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Em outras palavras, Isaías, não te apavores. Coloca teus olhos em mim. Sou eu que sou teu rei. Sou eu que sou teu provedor. Sou eu que sou aquele que vai prover para ti. Mas não fica só aí. O texto diz que e as abas de suas vestes encheu o templo. O versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Essa palavra serafim, ela vem de uma raiz hebraica, saraf, que significa dizer queimante ou flamejante. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que o Deus especifica quantas asas esses anjos tinham. Tinham 6. 2 serviam, 2 adoravam e 1 trabalhava. 2 cobriam o rosto e os olhos, 2 cobriam os pés. Isso significa dizer que os celestiais, os anjos, aqueles que estão lá nos céus, não se preocupam. Eles adoram. Eles não sofrem com nenhum pânico, com crise de ansiedade. Eles estão adorando. Em angeologia, esses anjos, eles não são descritos apropriadamente, porque Deus não dá a entender como são esses anjos. Literalmente. As Sagradas Escrituras dizem que eles são anjos específicos para adoração, para servir na presença do Senhor. Mas o que nos chama a atenção é que esses anjos não viam a Deus. E me traz a lembrança de Moisés. Moisés, agora quando estava no alto do seu ministério, ele via todos os poderes de Deus, tinha visto as obras miraculosas de Deus, mas agora ele não se contentava apenas em ver o que Deus fazia. Ele queria ver Deus. A guisa de introdução, irmãos, nós não podemos nos confortar com o que Deus diz. Ou melhor, perdão, nós não podemos nos conformar apenas com o que Deus faz, mas com Deus. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que buscam o que Deus faz, mas não Deus que faz. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem cura, que querem a solução do problema resolvido aqui e agora, que é um casamento, que é um trabalho, e eu não digo que isso é errado. E eu não digo que isso é errado. Mas a prioridade está em quem nós adoramos, como nos apresentamos diante dele. E quando eu cheguei nessa igreja, irmão, eu lembrei dos meus primeiros dias de evangelho. Eu saí de Engar com uma crise de depressão muito grande. Muito grande. Eu já havia chegado no meu último estágio. E eu era católico. O sonho de minha mãe era que eu fosse padre. E eu cheguei num momento da minha vida em que eu imaginava que não tinha mais solução. Não tinha mais solução. Está tudo acabado, não tem mais solução. Até que Deus abriu uma porta de emprego em Santa Catarina.
E quando eu chego lá em Santa Catarina, alguém começa a falar do Evangelho para mim. Alguém começa a dizer de Cristo, o que Cristo fez, como é Cristo, o que Ele fez lá na cruz do Calvário. Até então eu conhecia o Cristo que eu havia personificado na minha mente. E ele um dia, em um domingo, ele me lança na sexta-feira o convite, no sábado. Você quer ir na minha igreja? Você quer... É um culto de jovem, eu convido você, eu venho buscar você. Ele andou 100 quilômetros só para vir me buscar. E eu querendo dizer comigo mesmo, eu não vou. Porque é assim, é o ego humano. Nós não queremos Deus. Nós queremos tudo. Nós queremos buscar satisfação no mundo, naquilo que eles nos oferecem. Mas é o passageiro, é transitório. Às vezes para nós conquistar o amor de nossas vidas, nós pensamos que conquistamos com o melhor anel, quando é o mais caro. Às vezes nós pensamos que nós conquistamos a mulher com a roupa mais cara, quando na verdade é nas coisas mais simples que nós a conquistamos. E eu disse, eu vou. Irmão, e eu chegava lá e eu dizia comigo, meu irmão, segredo não quer segredo não. Irmão, ele começou a cantar aquele hino de voz da verdade escuta. Irmão, aquele hino começou a entrar dentro de mim, começou a fazer uma mudança. E depois, logo mais, o presbítero trouxe uma mensagem. Aquilo foi que me derreteu nele. Aquilo foi me fazendo imaginar que existia um Deus que era superior. O vazio que habitava no meu coração, só Ele podia preencher. Só Ele podia preencher. E no final do culto, quando o pastor presidente disse, quem quer aceitar Jesus Cristo, levanta a mão e corre para frente. Eu já não aguentava mais as lágrimas. O coração já estava repleto de alegria. O jovem que agora não tinha sentido na vida, que queria tirar a sua vida, agora tinha sentido. Irmão, daquele dia em diante, eu que nunca leio a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. No dia seguinte, alguém me presenteou com a Bíblia. 6 meses eu fiquei lá, fiquei congregando, e a vida foi me passando, foi mudando, e eu retorno para Ingá. Faz 9 anos que eu sou evangélico, e em um pequeno espaço, Deus me colocou em um lugar em qual eu nunca imaginava ser co-pastor. Na ausência do pastor titular, eu é quem tomo conta. O texto sagrado aqui fala sobre adoração. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Irmãos, cobrir o rosto, cobrir os pés, é estar diante de Deus em reverência. É adorá-lo como ele deve ser adorado. Ora, Moisés, eu quero te ver, Senhor. Moisés, nenhum homem pode me ver, Moisés. Mas uma coisa eu vou fazer, Moisés. Fica ali por trás daquela rocha. Quando eu passar, tu vai ver só as minhas costas. Irmãos, sabe qual é a evidência de que nós somos um verdadeiro cristão? É a nossa sede por Deus. É a nossa sede por Deus. Se eu sinto sede por Deus na manhã ou pela tarde, eu não sei qual é o seu período devocional. Essa é a maior evidência de que somos cristãos. Existe uma série de evidências que nos prova que somos cristãos. Mas a sede por Deus, a necessidade de Deus no nosso dia, isso nos evidencia que somos cristãos. A segunda parte diz que os anjos, os serafins com 2 asas, eles voavam. Em segundo lugar, os anjos não eram inertes. Eles eram operantes. Eles se moviam de um lado para o outro. Eles trabalhavam. Estar na presença de Deus, desejar Deus, implica em viver uma vida de trabalho. É trabalho, é se movimentar. A igreja é um micro-organismo pequeno. Só vai subir para o céu o menor povo da terra. Até porque quando Israel foi escolhido, era o menor povo. Não tinha riqueza, eram escravos. Deus diz, eu não escolhi a vós porque fostes o maior povo da terra. Pelo contrário, fostes o menor. Não porque tivestes riqueza, pelo contrário, eras pobres. Este
irmão, esta é a nossa realidade. Esta é a nossa realidade. Eu fiz uma certa exposição lá na igreja que eu tomo conta, que eu congrego. Eu fiz na primeira carta de Timóteo. Eu expus todos os versículos, um por um. Segunda exposição foi no livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, expus a realidade das 7 igrejas. Das 7 igrejas. Mas qual é a minha obrigação como cristão? É adorar, é entender que Deus é soberano, é entender que tem coisas que eu não vou poder fazer, é entender que tem coisas que só Deus vai poder fazer, é entender que eu sou necessitado. Então o texto continua, o versículo 3 ele diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, você não vai encontrar na Bíblia nenhum profeta, nenhum apóstolo dizer Deus é amor, amor e amor. Deus é fiel, fiel e fiel. Deus é justo, justo e justo. Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Não. Você só aqui vai encontrar Deus é santo, santo, santo. Há quem diga que aqui é o tríplice ofício de Cristo, como rei, como sacerdote, como salvador. Há também quem diga que aqui se refere à Trindade Santa, Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito. Mas, irmãos, dizer uma vez que Deus é santo, todo mundo diz. Dizer 2 vezes, aí já vai melhorando o quadro. Dizer 3 vezes é pura convicção. Todos os atributos de Deus dependem da santidade. A justiça de Deus é santa. A fidelidade de Deus é santa. A ira de Deus é santa. A justiça, a misericórdia e a graça é santa. É santa. O versículo ainda em tela diz o seguinte: toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu não sei você, mas há dias que nós amanhecemos cabisbaixo. Como diz na atualidade, com a deprê. Mas o salmista, ou melhor, mais Isaías, aqui ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Paulo diz que diante de Deus ninguém estará indisculpável. Ninguém estará sem culpa. Porque a revelação de Deus é vista naquilo que ele criou. Naquilo que ele criou. Eu fui motorista de um oficial de justiça por 1 ano. E ele disse algo bem interessante para mim. Ele disse, enquanto eu dirigia para a família, e quando não estava dirigindo, eu fazia entrega de intimações com ele. E nós conversávamos. 2 cristãos só conversam de Cristo. E nós só conversávamos de Cristo, de Cristo. E ele disse: irmão Jean, ontem eu assisti uma rádio, e o pastor que estava pregando, ele disse que enquanto pregava, alguém chegou na rádio e disse assim: eu quero que você prove que Deus existe. Você não disse que Deus existe? Eu quero que você prove que Deus existe. Em programa ao vivo. O locutor, ou melhor, o homem de Deus que ali estava, ele disse: está certo. Abriu a janela, bota a cabeça aqui fora. Vê para o céu. Sim, o que é que tem? Tem alguma coisa sustentando o céu? Tem alguma espora? Tem alguma marra? Não. Então Deus existe. Os céus proclamam a grandeza de Deus. Os pássaros entoam louvores ao Senhor. E não importa quais sejam as circunstâncias, eles cantam ao Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Na menor gota de orvalho está as digitais da glória de Deus. Está ali dizendo que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele existe. O versículo 5, então, ele começa com uma expressão um pouco meia diferente. Ele diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou professor de teologia sistemática na STEC-REF. E um aluno fez uma pergunta que foi um pouco meio embaraçosa.
bem embaraçada. Ele disse: Jean, professor, a partir do momento que nós vamos estudando, adquirindo conhecimento, corre o risco de nós, cristãos, nos tornarmos egoístas? Eu disse sim para quem não conheceu a Cristo de verdade. Porque quanto maior for o meu conhecimento de Cristo, mais eu vou me diminuir. Quanto mais eu conheço a autoridade de Cristo, mais eu vou chegar na presença dele com humildade e submissão. O texto diz: então eu disse, ai de mim. Esse ai, irmão, todas as vezes que aparece o ai nas Sagradas Escrituras, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, é um ai de condenação. É uma expressão de condenação. Em Apocalipse diz ai, 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 ai. E todas as vezes o que vem adiante é condenação. É o falso profeta sendo lançado no fogo. É o diabo sendo lançado no fogo. Ai das nações perversas. Ai daqueles que... Mas esse ai vai adiante. Em hebraico, esse ai é a expressão de uma mãe que perde o seu único filho. É doloroso. Vai além. Ora, se uma mãe no Antigo Testamento, até os tempos de Jesus, até o século XVI de nossa era, quando perdia um filho, não tinha um auxílio que lhe ajudasse, não tinha um BBC Loa, não tinha um INSS, não tinha uma aposentadoria, agora ela vivia como? Qual era o jeito dela, a opção dela? Sendo jovem, casava de novo. Sendo velha, era pedir esmola. Não tinha solução para ela. Era um contrato de morte. Se ela tinha um filho, toda a esperança dela era depositada naquele filho. Ele ia crescer, ele ia trabalhar e ele deveria tomar conta de sua mãe até o último dia de sua vida. A guisa de introdução, irmão. Eu sei que nós somos jovens, eu estou 29 anos, tenho cabelo branco, mas sou jovem. Olhemos para a geração atual. Quem é que quer trocar fralda de velho? Quem é que quer trocar fralda de velhos? A juventude se submete até a trocar de novos. E são poucas. São poucas as juventudes, as moças que querem ser mães. O movimento feminista vem acabando com tudo. O empoderamento da mulher. Meu corpo, minhas regras, eu quem faço, eu quem crio, eu aborto, acabou. Essa é uma grande parte que logo mais estará sendo aí. Vai vir com força, irmão. É o avanço do anticristo. É apenas um braço. Se você prestar atenção, as leis iguais aos dias de Isaías estão iguais. Recentemente foi aprovada uma lei em que todo pastor que tivesse o curso de juiz de paz eclesiástico, ele não poderia se negar a casar um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher. Ele não poderia se negar. Se negasse, ele era passivo de condenação. Ele iria pagar judicialmente e poderia até ser preso por homofobia. Por homofobia. A geração atual não está diferente. A geração atual não quer saber de Deus, irmão. Não quer saber de Deus não, está nem aí. Olha para os nossos jovens. São jovens ricos em conhecimento. E batem no peito, eu sou universitário. Eu estou me formando, eu vou ser um grande, sei lá o que vai ser. Mas são pobres de Deus. Certa feita alguém disse, se tudo que o homem tiver for riqueza, pobre e miserável. É pobre, é um miserável. A riqueza vai ficar aí, irmão. O conhecimento vai ficar. Tudo que nessa terra existe vai ficar. A única coisa que nós vamos levar é o conhecimento de Cristo. É aquilo que Ele auto se revelou, é aquilo que Ele disse, é aquilo que Ele nos entregou. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. A segunda coisa que Isaías vê aqui, é que quando Isaías agora, diante de Deus, a primeira coisa é que ele vê Deus. A segunda coisa é que ele vê anjos. A terceira coisa é que ele vê sua miserabilidade. A sua fragilidade. O quão pequeno ele era.
A expressão aqui, ai de mim, é a expressão de uma mãe que perde seu único filho. E também era a expressão de Isaías, ai de mim, quem será por mim? Irmãos, diante de Cristo, nós vamos poder dizer o quê? O que é que eu vou dizer diante de Cristo? A palavra de Deus diz que um dia para Cristo é como se fosse 1000 e 1000 é como se fosse um. O Salmo 139 fala da onipotência e onisciência de Deus. E o salmista diz, ora, se eu fizer a minha cama no mais alto das nuvens, ali tu me vê. Se eu descer ao fundo do mar, ali tu me vê. Onde eu me esconderei de tua face? De onde? Para onde eu vou? Cada pecado, cada pensamento, cada palavra, cada atitude está sendo escrita. Existem pecados que nós chamamos em teologias de não racional. Pecados irracionais. É o pecado que eu cometo e que eu nem sei que é pecado. Até esse nós prestaremos contas. De cada palavra frívola, cada ato, cada pensamento. E qual a solução? Nós vamos requerer a quem? Ao governador do estado, ao presidente da república, a quem? Ao anjo Gabriel? Vamos recorrer a quem? A Pedro, a João, a Pedro, como dizem que tem a chave do céu? Não! Diante de Deus, Ele é o justo advogado. Deus é o justo juiz. Ninguém vai poder advogar a nossa causa. Ninguém vai poder dizer que nós somos justos. Mas teve um qual nessa noite esse jovem aqui disse, lá na cruz ele foi, seu sangue derramou, e por isso ele me salvou. É esse o advogado. As suas mãos ainda estão furadas, na sua coxa está escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A sua costela ainda está furada, e isto é a prova, tanto espiritual quanto histórica, que aqui ele veio, que aqui ele habitou, que aqui ele salvou, e que aqui ele reina. O presbítero aqui falou uma palavra bem interessante na sua fala. Ele usou a palavra que lá nos evangelhos Jesus diz, está tudo consumado. Em hebraico essa palavra é tetelestai. E ela refere no mínimo 3 coisas. A primeira coisa, ela define a alguém que é escravo, que agora alguém bom compra ele e rasga seu documento de escravidão. Alguém entrega a ele a sua alforria. E o meu pastor diz algo interessante. Ser cristão não é se submeter à vontade de Deus por medo. Ser cristão é se submeter à vontade de Deus por amor. É como se alguém chegasse para um escravo, a qual não tem vida própria, rasgasse seu escrito de vida e dissesse, você pode ir embora. Ele dá as costas e vai. O servo segue ele. E ele diz, por que tu me segues? Ele diz, eu não tenho para onde ir. Eu só posso te seguir. Quando Jesus estava lá diante da multidão, ao qual queria só alimento, pão, peixe, ao qual o povo via nele um possível político, alguém que poderia ganhar dos 2 mundos, tanto do espiritual quanto do material, alguém que queria colocar ele como rei no lugar de Herodes, na aristocracia, Jesus começa a falar a verdade. Jesus diz, olha, vocês não me seguem porque eu sou o rei, vocês não me seguem porque eu sou o filho de Deus, vocês me seguem porque eu dou a vocês o que vocês querem. As pessoas que ali não serviam diziam, essa palavra é muito dura. Em outras palavras, nós não queremos saber disso. Jesus vira para os discípulos e diz, e vocês, para onde vocês vão? Pedro diz, para onde nós vamos? Para nenhum lugar. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O vendaval está de um lado para o outro. O barco vai de um lado para o outro. Tudo está dando errado. O casamento parece que não tem solução. O namoro que tanto sonhamos parece que não vai chegar. Mas Deus está no barco, irmão. É tudo normal, é tudo natural, é tudo no tempo de Deus. Tudo vai dar certo. Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 4ª observação. Depois que Isaías reconhece o seu pecado, quem ele é, a condição que ele estava e vivia,
Agora ele começa a definir a condição dos seus contemporâneos, ou das pessoas que viviam naquele tempo. Não eram povos bons, eram povos mais. A expressão que Isaías usa aqui, porque sou homem de lábios impuros, é uma expressão que nós não encontramos na Vulgata Latina, nós não encontramos o que quer dizer também em hebraico, nem tampouco no grego. Mas os estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que quando Isaías diz assim, porque sou homem de lábios impuros, é que Isaías está aqui mostrando qual era o seu pecado. O pecado de Isaías possivelmente estava no falar. E a primeira coisa que vinha à nossa mente, se o pecado estava na língua, ele falava palavrões. Mas possivelmente Isaías era um homem que não era justo. Possivelmente Isaías tem algum conhecimento, alguma influência ali no meio da sociedade, e em vez de ele proferir palavras que abençoassem, proferia palavras que amaldiçoassem. Possivelmente Isaías era um homem que torcia a verdade. Ora, se era para manter, ajudar as viúvas e os órfãos, ele não ajudava. A expressão é essa, no plural, nas Sagradas Escrituras, o que ele quer dizer. Mas em segundo lugar ele diz, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí que complica toda a interpretação do texto. Ora, nós aprendemos que Bíblia interpreta a Bíblia, e onde nós vamos buscar o sentido real aqui, quando ele diz que habito em meio de povos de lábios impuros. A expressão é, toda a boca, todo ser humano, que diz amar a Deus, servir a Deus, mas não vive conforme o que diz, é blasfêmia. John Piper ele diz, a verdade na boca de Satanás é uma mentira. Irmão, a verdade de alguém que diz conhecer a Deus e vive conforme a sua vontade, é mentira. É mentira. Eu posso, irmão, aqui dentro, ser o melhor teólogo. Eu posso trazer o melhor sermão. Eu posso ser o melhor pastor. Eu posso me portar como o melhor servo. Mas eu quero ver você. Você deve me ver como eu trato a minha noiva, como eu trato a minha namorada, como eu trato a minha esposa, como é meu tratamento para com meus pais, ou como é meu tratamento para com filhos. Pronto. Augusto Nicodemos disse certa feita, eu não estou nem aí se você canta, pula, fala em línguas, não estou nem aí, isso daí não vai definir a sua santidade não. Eu quero ver como você trata a sua esposa. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata? Como é que você trata a sua mãe? Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata os seus colegas de trabalho? Como é que você se porta na escola a qual você estuda, na faculdade a qual você vai? Como você se porta na sociedade? Faça essa autoanálise. Pergunte a você mesmo como eu sou, como eu vivo, o que eu faço, o que eu falo. E então você vai ver quem é você. A boca fala do que o coração está cheio. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou em minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Irmão, não existe ofício, não existe trabalho para Deus sem que antes ocorra uma transformação. Como eu disse agora há pouco, eu posso ser o melhor teólogo, o melhor professor de teologia sistemática, aprender angiologia, demoniologia, satanologia, soteriologia e tudo que termina com logia. Eu posso trazer uma ótima exposição, mas se a minha vida não condiz com isto aqui, eu não passo de mais um perdido. Quando Jesus ele foi levado aos céus, ou ia sendo levado aos céus, 500 o viram. E Jesus ele disse uma palavra bem interessante. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Mas o que me pega nesse texto é que ele diz, mas aquele que não crê já está, não vai estar. À luz das Sagradas Escrituras, quem não crê em Cristo não vai estar condenado, já está. Já desfruta de uma condenação por antecipação. Como aqueles também que creem já estão salvos, já desfruta de uma salvação e de um gozo eterno por antecipação. Jean, como é que eu posso viver esse gozo eterno aqui? Irmãos,
é que o mundo, nos piores momentos de sua vida, ele procura aliviar o estresse, o peso e a carga nas coisas do mundo. Ora, o homem que bebe, ele vai se chafurdar na cachaça. Ele vai tentar, brigou com a mulher em casa, a solução é bar, é mesa de bar. Existe uma lenda árabe, irmão, que é bem interessante. A lenda árabe diz o seguinte, que Satanás regou um vinhateiro com o sangue do porco, do pavão e do leão. E a pessoa quando está bêbada, irmão, a primeira coisa que ele se sente é a pessoa mais bonita. O pavão é bonito, ele se sente bonito. Ele se sente o popstar, a pessoa da hora, do momento. Segundo, ele se sente valente, ele parece um leão. E o último estágio da sua vida é que ele para num lamaçal. É um porco. Quando a bebida forte sobra ao senso, ele perdendo todo o sentido, ele não conhecendo ninguém, ele perde todo o equilíbrio, mas também perde o senso comum. Há quem beba, caia e por ali fique, mas há quem beba e que pareça ser o popstar do momento, o maior valentão, e por conta disso muitos tiram a vida do próximo, mas também pode ser ceifada a sua vida. E parar no lamaçal, ou ele pode parar na cadeia, ou ele pode parar no cemitério. Então você, se tem alguém aqui que bebe, pense bem. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. E agora vem o versículo escolhido para esta noite. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Só aí. Irmãos, quando eu fui convertido, tem gente que diz, eu me converti. Eu não queria me converter, irmão. Jesus me converteu. Eu não queria ser convertido. Nenhum de nós aqui queria ser. Quem era que queria? Quem era que queria trocar a baladinha pelo culto aqui? Quem era que queria trocar a novela pelo culto? Quem é que queria? Eu não queria. Irmão, quando eu fui convertido, era uma briga muito grande. Eu vi o povo passar por campo de futebol e o meu coração ia com aquele povo. Eu via, assim, as coisas do mundo vêm à nossa mente, até que nós nos tornamos mais velhos no conhecimento e a vontade passa? Não passa. Continua. O apóstolo Paulo, se eu fosse nomenclaturar um homem mais santo, tirando Jesus, claro, ele é o primeiro lugar. Mas se eu fosse nomear um homem mais santo, qual existiu aqui na terra, eu poderia nomear Paulo. Um homem que de perseguidor passou a ser perseguido. Um homem que batia em cristãos passou a apanhar. Um homem que abandonou e abriu toda a regalia que ele tinha. O apóstolo Paulo não era pobre não, filhos. O apóstolo Paulo ele era só um soldado romano. Ele tinha regalias. Ele era um homem que não poderia ser milionário, falando na linguagem popular, mas ele poderia ter o que ele quisesse. No máximo que pudesse, claro. Mas ele abriu mão de tudo isso para viver uma vida de quê? O apóstolo Paulo ele diz, em tudo eu passo. Já vivi em perigo de mar 3 vezes fui chicoteado, já levei pisa de vara, já fui apedrejado, e talvez em Gálatas seja essa a marca de Cristo, qual Paulo diz, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Talvez sejam as pedradas que ele levou, por amor a Cristo. Talvez sejam os chicotes, as marcas que tinha nas costas de Pedro, a qual ele se gloriava e dizia, eu carrego as marcas de Cristo. Eu carrego as marcas de Cristo. Talvez seja isso. Então eu poderia dizer que o homem mais santo era Paulo. Porque era um homem que no final de sua vida, irmão, ele diz, miserável homem que sou. O bem que quero fazer, isto eu não faço. Mas o mal que não quero, isto eu vou e faço.
poderia dizer que ele era o homem mais santo. Mas quando eu leio esse texto, eu digo, não, Paulo não era santo, não. Paulo não era santo, não. Ele foi separado, mas santo ele não era, não. Mas ser santo não implica necessariamente ser alguém que não cometa mais pecado. É alguém que vai errar. Ora, eu vou falar algo que desagrada a minha esposa, a minha noiva. Eu vou falar algo que desagrada o meu pastor, ou ele vai falar algo que me desagrade. Eu, no ambiente de trabalho onde eu trabalho, eu vou falar algo que desagrada o meu amigo, o meu colega, ou até o meu patrão. Aí você me pergunta, qual a diferença do cristão para o mundano? E a resposta está, é que o cristão, ele reconhece. É que o cristão, quando ele chega de noite em casa, isso já aconteceu comigo. Alguém pisar no meu carro e eu falar o que dá na telha. E quando eu chego em casa, eu tomo um banho, que janto e vou pôr a cabeça no travesseiro, eu não consigo dormir. Eita, eu falei aquilo que não devia com meu irmão. Que testemunho bonito eu dei. Por que eu fiz isso? Não era para mim ter feito isso. E no outro dia as coisas pioram. É porque o nosso ego humano ele é tão inflado que traz para nós o sentido de que quando nós vamos pedir perdão é que nós estamos nos diminuindo. Mas o apóstolo Paulo diz, ou Jesus diz, as Sagradas Escrituras diz que todos sejam servos uns dos outros. Ora, se eu sou servo do presbítero e o presbítero é meu servo, o que as Sagradas Escrituras quer dizer é que todos nós estamos na mesma balança. Somos todos iguais. Ser servo aqui é se humilhar no sentido de que eu preciso reconhecer os meus pecados. Eu preciso reconhecer quem é o meu Senhor. Eu preciso reconhecer quem foi que me mandou fazer as coisas. E não foi ninguém que disse, peça perdão, para que você seja perdoado. Foi Jesus. Um novo mandamento eu vos dou. Ame o seu próximo como você ama você mesmo. Depois disto eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Jovem, eu vou dirigir essa palavra para vocês. Escutem o que eu vou dizer. Eu não sei o futuro de vocês. Eu não sei o que vai acontecer amanhã com vocês, nem comigo. Eu não sei qual é o dom que vocês trazem. Vocês vão desenvolver com o passar do tempo. Mas o que vocês precisam hoje, aqui, agora, é ser servos. Sejam servos. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia chegar onde eu cheguei. Que eu ia ser um teólogo. Que eu ia dar aula para jovens, para pessoas mais idosas. Que eu ia chegar em uma palestra e ia falar para pessoas, para 20 pessoas, 200, 300. Eu nunca pensei. Até porque eu era tímido demais. Eu era daquele povo conforme antigamente. Quem tem mais de 50 anos aqui sabe. Antigamente a gente chegava, né? As pessoas da rua chegavam num sítio e as pessoas se escondiam. A gente conhecia, né, pastor? As pessoas, quem morava no sítio, pelo andar, pelo jeito que se vestiam. Hoje o sítio tá bom demais, irmãos. Hoje acaba chegando no sítio, acaba dizer que aquele cara chegou do Rio. Como é que ele tá bem arrumado? O cara chega aqui de Gaspar, né? Irmãos, eu vim de uma família humilde, pobre, sofredores, que muitas das vezes minha mãe e meu pai cortou cana para fazer com que eu chegasse onde eu cheguei. Sou irmão gêmeo, tenho 29 anos, o nome do meu irmão é Giovanni, todos nós dois somos formados. Eu segui a carreira da igreja, da eclésia. Meu irmão seguiu, mas infelizmente ele se afastou. Mas ele é formado em gestão empresarial. Eu tenho a minha graduação em História, mas não exerço. Mas eu quero dizer para os jovens aqui. Isaías, ele pensava no seu futuro, no que ele ia ser, estava acabado, não tinha mais condição. E Deus agora se apresenta para ele dizendo quem ele é. Jovens, invista no seu tempo enquanto você é jovem. Invista no Senhor. Adore o Senhor. Busque o Senhor. Seja servo, seja serva. Não importa o que aconteça. Na faculdade você vai encontrar muitas armadilhas. O movimento feminista chegou aí para acabar com tudo. Para tirar o conceito de mãe, de pai, o que é família. E mexeu na família, acabou tudo. Destruiu a família, irmão, acabou tudo. Seja temente.
Seja obediente. Quando eu peco, sabe o que é que eu faço? Digo assim: Senhor, faz na minha vida o que tu fizesse em Isaías. Abre os meus olhos. Eu sei que eu pequei, mas eu não consigo abandonar esse pecado. Eu não consigo abandonar o pecado, não. Às vezes nós olhamos para um pastor, um co-pastor, um diácono, um presbítero, e nós dizemos que ele é super crente. Não, irmão. Ele vai cair, ele vai pecar. Ele vai pecar. Aí às vezes nós somos tão maldosos e eu não disse. Sabe por quê? Porque nós não temos o conhecimento do que é ser cristão. Porque quando vejo o meu pastor errar, sabe o que é que eu digo? Ele é homem. Daqui a pouco ele se arrepende e volta. Às vezes, jovens, nós queremos fazer missão e pensamos logo nos Estados Unidos. Pensamos na Europa. Pensamos em ir para aqueles países. Eu acredito que não tem ninguém que quer ir, não. Para aqueles países que, se entrar com a Bíblia lá, morre. Aí nós nos apegamos a esse texto: eis-me aqui, envia-me a mim. E pedimos a Deus isso todo dia: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou servo, eu terminei meu seminário. Ô Senhor, eu quero ser pastor. Me coloca no campo missionário, abre uma igreja, abre uma porta, me coloca lá. E Deus fala ao meu coração: ganhos de casa. Ganhos de casa. O seu ministério vai começar em casa. Quando você tiver ganhos de casa, e nem sempre nós vamos ganhar, mas quando você tiver feito a sua parte, aí Deus vai trabalhar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele não disse: ide por todo mundo, não disse lá na Palestina, vai em Roma, prega. Não, ele disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda. Ele não especificou: a todos. Enquanto há tempo, o tempo está próximo. Jesus possivelmente não volte hoje, mas ele pode mandar nos buscar. O sábio Salomão, ele diz que nós devemos aproveitar a nossa mocidade, porque chegará dias em que nós não sentiremos, em que nós não nos contentaremos nas nossas vidas. Os mais idosos aqui, é uma dor na perna, é uma dor no braço, a cabeça dói, tem hora que não quer nem levantar da cama. Não é preguiça, não, é um enfado, é o corpo que não mais sustenta. E eu que sou jovem, eu preciso ir à luta todos os dias. Eu preciso chegar para essa sociedade e dizer: o Senhor me enviou a você. Se você estiver errado, está errado. Se você estiver certo, está certo. Não importa o que vier, o importante é que eu faça o que Deus quer. Que Deus abençoe. Eu agradeço o convite da igreja, agradeço o convite do pastor Rodrigues, mais uma vez, trazendo a exposição do Evangelho. Possivelmente vocês poderiam querer ouvir: eis que Deus manda dizer, você vai para um país. Eis que Deus manda dizer, você vai casar. Eis que Deus manda dizer, a doença vai curar. Não, eis que Deus manda dizer: sirva. Sirva. Sirva, porque mesmo com doença nós podemos adorar. Eu quero fazer uma pergunta aqui, já vou me calar. Já vou passar a oportunidade para o presbítero. Se Deus chegasse diante de nós agora, e se Ele dissesse: olha, eu vou fazer duas coisas por você, você só pode escolher uma. Eu vou tirar todos os problemas que você tem, toda dificuldade, toda enfermidade, seja onde for, sua vida aqui na terra vai ser boa, tudo que você fizer vai prosperar. Você não vai ter uma gripe, você não vai ter doença alguma. Você vai ser próspero financeiro, você vai ter o melhor carro, a melhor esposa, o ótimo esposo. Tudo que você quiser eu vou lhe dar, com uma condição: não vou te levar para o céu. A igreja vai dizer o quê? Vai escolher o quê? Quer ir para o céu ou quer essas coisas mudando? Então me cala. Que Deus abençoe a cada um. Aleluia.